Bom, vamos começar da mesma forma como que foi as últimas aulas síncronas, né? E eu vou começar dando uma explicação sobre a atividade desse módulo, mostrar um pouquinho antes, né, uma explicação sobre o planejamento, né, de uma aula, uma videoaula, né, no caso. Então, eu vou passar essas explicações e depois no final aí eu abro um tempo aí para tirar dúvidas, caso tenha, certo? Então, já começar aqui compartilhando a minha tela. E se tiver qualquer problema aí também com relação ao áudio, qualquer coisa aí, me avisam, tá? Que aí eu já paro aqui e já tento resolver o problema aqui. Mas eu vou começar aqui com uma apresentação que foi feita pela professora Alexia. Essa apresentação, ela, ela tem, deixa eu até ampliar aqui a tela, porque eu acho que vocês veem melhor aí. Ela tem como objetivo, né, ajudar aí na elaboração dessa videoaula, né, de como os aspectos que deve abordar para fazer a roteirização, a preparação dela, né. Aqui mostra, né, que dentro do EAD, né, nós temos quatro formas, né, de apresentar os materiais didáticos, até que a gente chama de materiais multimediáticos, né, eles são tanto multimídias quanto didáticos, né, que é o guia impresso, né, que aí é um material didático, as atividades no AVA, que geralmente tem as interações, tudo, que é com ambiente virtual, a videoaula, né, que é um ponto importante, que é esse que nós estamos abordando aqui, e a webconferência, que posteriormente nós também vamos abordar, e que é justamente o que nós estamos fazendo nesse momento aqui, que é nosso encontro virtual aqui, que geralmente é onde gera mais aproximação, onde é, podemos trocar ideias, podemos tirar dúvidas ao vivo, né, que porventura tenham surgido durante as atividades do curso. Uma explicação sobre a videoaula, né? Que a videoaula ela compõe, né, os modelos assíncronos, né, de aula, porque são vídeos gravados, né, que posteriormente são assistidas. Infelizmente, no EAD nós temos aí instituições que usam como forma, né, de ensino no EAD somente a videoaula, até onde às vezes, né, tem um certo preconceito com relação ao ensino à distância e justamente esse ponto, porque quando a pessoa fala em ensino à distância, ela já pensa só, vai ficar assistindo vídeo, né? É só vídeo. Não, não é. O vídeo ela é uma parte, né, de todo o cronograma de uma disciplina ou de um curso em EAD. E então, a videoaula ela é importante, mas ela não é só ela, né? A interação no AVA, eu diria que seria o ponto mais importante. E a videoaula é um acessório ali, assim como o guia é, e aí as webconferências complementam mais ainda todo esse ambiente. As especificações, né, de interação do aluno em AD, né, da diferença na videoaula e na aula presencial, né, que aí é importante, né, que a gente delimitar. Que no caso a videoaula é um momento assíncrono, né? E a aula presencial já é um momento síncrono. E é justamente por isso que a gente tem a webconferência, né? Para não ficar com essa defasagem em relação à aula presencial. Não tem interação, a videoaula não tem interação com o professor, né? E o que acontece numa aula presencial, numa webconferência, né? O professor geralmente ele usa somente a câmera e o equipamento que for preciso ali, né? Enquanto as interações na aula presencial ou na webconferência, elas são bem mais favorecidas, né? Pode ser interrompido, pode ser tirado dúvidas, né? Então, é uma dinâmica um pouco diferente.
E na videoaula também existe um planejamento mais rígido, porque você vai seguir uma sequência ali, você vai gravar, vai ter edição. Se por um acaso tiver um erro ali na sequência, você vai regravar aquele pedaço para acertar. Então, assim, a videoaula fica as coisas mais perfeitas, né? Na aula presencial, muitas vezes a aula começa e aí durante a aula ali, uma dúvida de um aluno acaba que sai do planejamento e vai para um outro ponto, às vezes que não estava previsto. Então, a aula presencial ela é flexível nesse sentido, né? Então, por isso que as webconferências, elas suprem essa demanda, né? Agora, uma grande vantagem, né, da, da videoaula é que o aluno que tem mais dificuldade, ele pode assistir várias vezes, pode parar, pode pausar, fazer aquilo que está sendo pedido ali, depois voltar, né? Isso é uma vantagem da videoaula. No caso da aula presencial mesmo, né, no ensino presencial, se o aluno não anotou ali no caderno, ele pode perder aquela informação e acabar esquecendo, né? No caso da webconferência, como nós trabalhamos com a webconferência gravada, acaba que ao final da webconferência ela serve também como uma videoaula, né? Porque aí o aluno ali ele pode assistir de novo o que foi dito na webconferência, pode parar em determinado ponto, aquele ponto ficou obscuro, fiquei com dúvida, eu posso voltar naquele ponto lá e ter uma, uma esclarecimento melhor, né, daquele ponto ali. É uma vantagem, né? Os formatos, né, diferentes, né, dos objetivos da videoaula, né? É, a videoaula pode ser expositiva, né, como uma palestra, né, só expondo um assunto ali. Pode ser com plateia, como fala aqui, né, que tanto nós aqui no SEAD temos um estúdio, nesse estúdio eles têm cadeiras que poderia ter pessoas ali como uma plateia, ou até mesmo uma videoaula gravada através de webconferência, né, que também tem, de certa forma, uma plateia que seria as pessoas que estão ali conectadas na webconferência. Tem alguns professores que fazem como se fosse uma dramatização, né, fazem uma história, contam uma historinha ali e entra no assunto do que está sendo abordado ali e tudo. Pode ter animação também, que usa a computação gráfica, né? Hoje em dia tem aí a opção da realidade aumentada, né? Que envolve mais, só que ainda essa questão da realidade aumentada ainda envolve muitas tecnologias que ainda não estão totalmente disseminadas, né? Mas eu acho que a tendência e com o futuro mesmo é que essas tecnologias cheguem realmente, né? Pode ser também como uma reportagem, né? Um documentário, né? Que também envolve uma parte de reportagem, uma parte de documentário, mesclando essas duas partes, né? E o professor, né, ele tem que trazer, né, toda essa explicação, todo esse conteúdo específico. Ele propor, às vezes, alguma atividade, ele pode fazer isso, pode complementar com material didático, né? O material pode ser impresso ou pode ser um material virtual mesmo, no caso dos guias, né? Apresentar um caso, um estudo de caso, também ajuda, né? Então, as formas de abordar praticamente são as mesmas que utilizam em sala de aula, né? Que aí o professor pode levar uma atividade para dentro da sala de aula, pode levar um estudo de caso para dentro de uma sala de aula, né? Então, na videoaula pode ser feito também dessa forma, né? Fazer uma interação, um estudo ali, e depois cobrar alguma coisa do aluno, que é uma forma, né, de ter certeza que ele realmente assistiu aquela videoaula e que ele realmente absorveu aquele conteúdo, né? Que ele propõe uma atividade baseada no que se foi mostrado na videoaula. Só voltar aqui para ver se não tem mais ninguém. Certo. Então, dando continuidade. Então, depende muito do contexto, né, do que for apresentado, da matéria, do que é proposto no curso, para aí sim fazer esse planejamento da videoaula, né, e usar os recursos que forem necessários, né. Então, por isso que o planejamento é importante, né, porque é um planejamento que vai definir aí o que deve ser usado mesmo para a videoaula, né. Então, aí as perguntas, né, que são as perguntas que nós faremos na atividade, é o objetivo que essa videoaula tem, né,
o ele pretende, o professor pretende, o que ele vai levar de informação, né? Vai ter algum material complementar, vai ter um material impresso para complementar, então tem que ser já abordado nessa parte. O enfoque, né, que quais conceitos poderão gerar mais dúvidas, alguma coisa assim, o professor fazer um enfoque maior naquele ali, naquele ponto, reforçar, às vezes repetir, ou então colocar uma figura, um texto embaixo na própria videoaula indicando aquele ponto mais importante, né? Os recursos que pode ser utilizado, né? E aí para gerar curiosidade, vontade de aprender, né? Às vezes aí um estudo de caso, né? Trazer uma explicação de algum outro lugar, outra fonte. Aí não, também pode entrar uma situação cotidiana, como um exemplo, usar um imaginário, né? Usar um gráfico, usar uma tabela. Então, aí esses recursos são vários também. E também como mobilizar o estudante para assistir, né? Então, aí é onde que aquela questão que eu falei, né? Que aí propor uma atividade após o aluno ver a videoaula, para que ele possa, né, de alguma forma, absorver aquele conteúdo e também você ter uma certeza de que realmente o aluno compreendeu o que foi passado ali, que ele assistiu a videoaula, né? Que às vezes o aluno pode não ter assistido, né? Então, é importante. E as ferramentas, né, que o próprio ambiente virtual ele propicia, né, ele tem aí para poder facilitar e ajudar nesse percurso aí. No caso, assim, né, os estudantes veem como vantagem, né, da videoaula porque pode explicar melhor o conteúdo, né? E melhor do que um guia que às vezes ali lê, não compreende que foi lido ali. Então, essa possibilidade aí de poder dar essa explicação melhor, mais detalhada, tudo ajuda muito, muito mesmo aí na parte da aula, da compreensão. É, a videoaula ela também pode ser uma leitura de um guia, né, completo, explicativo, né, esse guia ele pode, junto com o aluno ali, junto com o guia, né, passando para o aluno as informações que ficam mais atrativas, os comentários, a opinião de cada um em relação àquilo. Então, essa parte aí é uma parte importante aí, que ajuda bastante, né? Aí temos algo aqui nesse material, ele está disponível lá na atividade também, não sei se vocês chegaram a ver. Ele tem esses pontos aí também, né, de que como os alunos veem, ou alguns comentários que os próprios alunos fizeram, essas facilidades aí do que eles veem em relação à videoaula. Essa geração de hoje acaba que, por causa de YouTube e outros aplicativos aí de vídeo, né, acaba tendo uma preferência muito grande pelo uso da videoaula, né? Então aí acaba que a videoaula ela é uma forma, né, de comunicar, de chegar mais próximo ali do aluno, né, e aí com isso facilitar a ele ter esse conhecimento, né, a garantir que ele tenha esse conhecimento. E o planejamento, né, ele pode ser geralmente ele é em equipe, né? Inclusive, porque muitas vezes tem professores que optam por fazer tanto a roteirização, a gravação, a edição, tudo sozinho, né? Mas, normalmente, nós temos aqui, como eu falei, tem estúdio, nós temos a pessoa da TV que ajuda na edição de os vídeos, então, nós temos aqui uma equipe que trabalha, né, para a produção dessas videoaulas para os nossos cursos de graduação, né? Então aí, o que deve se levantar? O que vai ser necessário de mídias, né? No caso, se vai ter alguma apresentação, se vai ter algum teleprompter ali,
na hora de usar ali para fazer a videoaula, os recursos tecnológicos, né, que é câmera, computador, às vezes alguma conexão específica, como no caso webconferência, né, que aí tem demanda ter internet, ter um computador ligado, né, ter um equipamento de áudio, às vezes ali para captação do som. Os recursos didáticos e pedagógicos, né, que serão utilizados, como por exemplo um guia para servir como base, um PDF, um texto qualquer. Então, tudo isso colabora, né? E o conteúdo, né, que é o principal, né, que é o conteúdo que será abordado, que vão utilizar todos essas demandas de recursos aí para poder gerar essa videoaula. Aqui aí só tem as referências, né, que possam ajudar, caso tenham mais curiosidades e querer buscá-las, né. Aí, só voltando aqui, nessa parte, ficou alguma dúvida? Alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Se estiver tranquilo, eu vou dando sequência. Certo? Voltando aqui, aqui é a nossa atividade, né? Atividade 9, né? Que é a elaboração de um roteiro para a videoaula. Então aqui eu vou mostrar o que está sendo pedido na atividade e eu vou mostrar para vocês quais os critérios que utilizaremos para a correção. Porque aí isso ajuda, né, a vocês a, no momento ali de elaborar, né, pensar direitinho a forma quais os pontos que você deve abordar, para não ter nenhuma dúvida, nenhum erro. Então, o roteiro, né, tem essas informações, que é a produção de viola, que do roteiro à pós-produção, né, que esse aqui é um texto feito pelo Fabiano Goulart, é um link, e eu aconselho que vocês leiam todo esse texto, porque o Fabiano Goulart ele trabalha com comunicação na TV universitária, então ele tem bastante bagagem com relação a isso. Ele dá várias dicas, várias explicações, então aconselho mesmo que leia esse material. Aqui esse segundo ponto é aquela palestra, né, que eu mostrei para vocês, esse PowerPoint, apresentação em PowerPoint, eu acabei de mostrar para vocês. E o terceiro ponto, né, que é os roteiros, né, preliminares para a videoaula. Esse aqui é um arquivo em Word, né, que está até aqui embaixo, deixa eu ter ele aqui separado. Esse arquivo em Word, até peço desculpas aí pelo fundo preto, que é o tema que eu estou usando aqui, faz isso, mas ele, ele dá aqui todos os pontos que vocês devem fazer. Eu até aconselho editar esse próprio material aqui para fazer a roteirização de vocês, que aí não tem erro, né? Que vocês vão seguir cada um desses pontos e colocar lá o tempo de duração da videoaula, já colocar aqui o objetivo da videoaula, já coloca os recursos utilizados, já dá até como exemplo aqui, o recurso é o ser utilizado na edição do vídeo, né? O recurso atender aos alunos com deficiência, quais que serão utilizados, é muito importante, que é essa questão da acessibilidade. Então, é importante já prever ali que você vai ter uma legenda, pode ser só uma legenda, não precisa ter mais do que isso, né? Porque às vezes envolver um profissional ali para fazer uma tradução livre, às vezes é mais complicado, mas uma legenda já ajuda, uma audiodescrição também, prever esse tipo de conteúdo é importante. A gravação, né, que será usado para gravação, né, a abertura, quanto tempo será destinado à abertura, a fala inicial do professor, né, o desenvolvimento de conteúdo, o encerramento, né, e como será o encerramento da videoaula, você vai colocar algum crédito, alguma coisa, ou vai ter um outro vídeo, outra coisa assim, para finalizar a videoaula, né? Os roteiros, né, que são utilizados, né, que aí no caso vai ter uma vinheta padrão do curso, vai ser uma vinheta personalizada, né? Geralmente trabalhamos com padrões, né? Todas as nossas videoaulas começam com o mesmo abertura, né, que é a vinheta. A vinheta é a abertura da videoaula. A fala inicial do professor, né, o que o professor vai falar quando ele chegar, qual vai ser a duração, geralmente é a explicação do que vai ser abordado naquela videoaula, né? Geralmente vamos fazer uma síntese ali, né,
para que o aluno já saiba de início o que ele vai ver ao longo ali da videoaula. É, se vai ter algum, é importante, né, também nos próximos módulos, como serão as videoaulas dos outros módulos, se terá o mesmo formato, se terá um formato diferente. Aí tem aqui esse exemplo. Para a nossa atividade, não tem necessidade de criar vários módulos, como eu falei já anteriormente. Pode ser só uma videoaula introdutória, às vezes do primeiro módulo, e já é o bastante. Só para vocês trabalharem um pouco no que é essa roteirização de uma videoaula, né? Também não tem problema que às vezes faça um roteiro e na hora de gravar a videoaula ali, mude algum detalhe. O importante é que esse planejamento sirva como uma referência, né? Ele não pode ser totalmente engessado somente aquilo, porque às vezes surge alguma nova ideia, surge uma nova proposta ali que dá para encaixar e fazer com que o material seja mais interessante. Então, é um ponto importante também que a gente não pode ficar só preso, né, ao planejamento. O planejamento ele serve como uma orientação, né, mas ele não precisa ser a única forma de demonstrar o conteúdo, certo? Voltando aqui na atividade, né, aqui fala, né, que a proposta da atividade é a apresentação da disciplina, curso que foi planejado no módulo 2, né, então é uma continuação daquilo que vocês já fizeram no módulo 2. E caso tenha dúvidas, né, usar aí o fórum de dúvidas. É importante, né, que esse roteiro seja salvado em formato Word, né, e enviado junto aqui na própria atividade, que é igual basicamente o que foi feito no módulo 2, certo? Agora é só mostrar os pontos que nós vamos avaliar, né, nessa videoaula, justamente para que fique bem claro aí o que vocês devem colocar nesse material. Vou usar aqui um aluno teste que nós temos aqui. Aqui é como se eu estivesse corrigindo uma atividade que vocês enviaram, né? Que apareceria para mim um arquivo, tudo. E aí os pontos que nós vamos considerar, né? O primeiro é o tempo de duração. Se foi colocado duração total da videoaula ali. Então não esqueçam de colocar isso. Já fica a dica aqui, vale um ponto, né? Os elementos da videoaula, o objetivo, né? Se foi considerado objetivo, se colocou objetivo, que eu citei, então não esqueçam de colocar esse objetivo. Quais os recursos de gravação será utilizado, também será avaliado, né? O que são os recursos de gravação? São aquela questão lá das mídias que serão utilizadas, as tecnologias que serão utilizadas, o conteúdo, né, a forma como que ele será exposto. Nesse caso aqui, se vai usar um teleprompter é aquele aparelho, né, que é tipo um espelho, uma tela com espelho, que coloca na frente da câmera, justamente para o professor ir lendo, ou pelo menos os tópicos que ele tem que lembrar de falar na videoaula. Então, o teleprompter ele ajuda muito, então se vai ser necessário colocar ele, se vai ser necessário às vezes um projetor para fazer um slide, se pode usar até aqui a necessidade de um cenário virtual, que aí é onde que a gente grava com aquele fundo verde, né? E aí através dele a gente insere depois, né, esse cenário virtual. Então é tudo considerado nesse ponto aqui. Se será necessário câmera, microfone, computador, o que for preciso mesmo para gravação ali. Então, não esqueçam de colocar. Considerar os elementos, recursos de edição, né, se vai ser necessário. Aí esses elementos aqui, que é? É aquela introdução, a vinheta de inicialização, o fechamento, né, que vai ser o letreiro no final. Então, se vai ser necessário algum elemento desse, né, ou então um elemento gráfico, como por exemplo uma animação, uma coisa assim. Então, já prevê também. Se for considerado recurso para alunos com deficiência, que é aquele ponto que eu falei, não esqueçam, inserir, né? Se o aluno tem alguma forma, pode ser só uma legenda, não precisa ser audiodescrição, não precisa ser
ou intérprete de Libras, pode ser somente a legenda, que já é algum recurso. Então, não esqueça de contemplar isso. Né? Contemplar o tempo de abertura da videoaula, né? Que é além do tempo total, que foi aquele primeiro ponto, também contemplar o tempo de abertura. Né? Se vai ser gasto 15 minutos ou menos para abertura. A fala do professor, quanto tempo, né, que vai ser gastado pela fala do professor, né, contando aquela fala inicial dele, né, o tempo de desenvolvimento do conteúdo, que aí é onde que pode entrar a dramatização, onde que pode entrar uma animação, onde pode entrar um gráfico, né, a explicação de um gráfico, ou a explicação do próprio guia. Então, aqui também já prevê esse tempo. Né? E contemplar também as orientações finais, né, e a despedida, né, quanto tempo será gasto ali, 1 minuto, 2 minutos, com essa parte, né. E aí o encerramento da videoaula, né, que é o letreiro, os créditos finais, né, contemplar essa parte também. O tempo de duração de uma videoaula, esse é um ponto importante aqui, ele tem que ser de acordo com o que é aquele recomendado no guia de estudos, né? Que o tempo ideal mesmo de uma videoaula é 15 minutos. Podendo ser menos, 10 minutos, mas nunca uma videoaula de 40 minutos, 1 hora, né? Porque isso torna-se muito cansativo e isso faz com que o aluno ele se perca, né? Até tem cursos que utilizam fazer várias videoaulas de 2, 3 minutos e porque o aluno ele vendo em tópico ali, ele prende melhor a atenção, né? Porque se uma videoaula começa a ficar longa, ele começa a prestar atenção no início, mas na metade ali ele já se perde, né? Então, quanto mais curto a videoaula, às vezes é melhor. Lembrando que o tempo de 15 minutos seria um tempo adequado. O roteiro da videoaula, né? Se foi apresentado uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, né? Então isso também será avaliado, não esqueçam de fazer. O roteiro, né, que o professor deve apresentar de uma maneira clara, né? Então a gente vai avaliar todo essa parte aí também. Por isso que até aquele texto do Fabiano ajuda muito nessa parte aí, por isso que eu falei para ler ele, né? Que seria importante. E as falas do professor, né? O que será ele planeja o tempo que ele pretende gastar, né? Então ter isso no planejamento. E o professor utiliza os recursos, né, que ele utilizará, né, que é aqueles que eu falei, né, gráfico, uma animação, um slide, uma tabela, se vai ser fazer uma dramatização ou algo assim. Então, tudo isso aí será avaliado. Não preocupe tanto com essa parte aqui, que eu passei aqui justamente para vocês verem, né, como que será avaliada essa atividade. Mas, voltando aqui, ó, alterando aquele arquivo do Word, ele tem tudo aqui. Se vocês pegarem esse arquivo aqui e editar ele, colocando esses pontos, aqueles critérios lá serão atendidos. Então, por isso que utilizem ele está na própria atividade. Ele, até reforçando aqui, voltando aqui na atividade, para mostrar que esse arquivo, ele está aqui, esse roteiro. Então, você consegue baixar ele e consegue editar ele e fazer a, a, a atividade da forma mais correta, com todas as informações ali que serão necessárias mesmo. Então, nesse módulo, essa é a principal informação que nós teremos aqui como atividade avaliativa. Tem outros materiais, né, que são as leituras, aí, a leitura do guia, as leituras complementares propostas, né, aí também a questão do material complementar aqui, que é falando sobre a webconferência, né, que é esse momento que nós temos aqui. Esse não é uma atividade avaliativa, mas ela é muito importante, porque ela complementa, né? Só a videoaula por si, ela não tem uma interação com o aluno, né? Não é um momento ali
ela é uma atividade assíncrona, né? Então, o próprio nome diz que não tem uma sincronia entre professor e aluno, tudo, da mesma forma como a webconferência tem. Então, a webconferência usada junto com a videoaula e os guias e os demais materiais do EAD, ela fecha mesmo essa parte aí, fazendo com que o conhecimento seja construído da mesma forma, né, que ele é construído no ensino presencial, né, com essa aproximação aí do professor e dos alunos, do tutor e dos cursistas, né? Então, isso é muito importante, esses momentos. Voltando aqui, ficou alguma dúvida com relação a essa preparação da videoaula? É muita coisa, ainda é tranquilo, dá para levar. Pode falar, Ana Rafaela. Oi, boa noite. Boa noite. Só uma dúvida. Se eu colocar lá que é necessário que eu vou incluir planilha ou então slide, alguma coisa, eu devo colocar esses slides também junto nesse arquivo? Nesse momento, não. Nesse momento é só mesmo para a gente exercitar o planejamento mesmo, né? Não precisa ter nada pronto ainda, nada que será necessário ali mesmo para a gravação, né? Até mesmo nesse curso aqui nós vamos abordar somente essa parte do planejamento, né? Não vamos trabalhar a parte mesmo de execução da videoaula. Nós vamos focar mais nos outros módulos, na parte de como montar o curso, né? Mas assim, a videoaula mesmo assim, é mais o conceito, né, de o que deve ser usado ali para fazer essa, essa, essa montagem, né, de como você deve se orientar na hora mesmo de passar, né, para uma equipe que vai fazer uma edição de vídeo, uma produção de vídeo, tudo. Entendi. A minha dúvida só era essa mesmo, porque achei que tinha que incluir, caso colocasse que usaria slide, por exemplo, então os slides teriam que ir junto. Então tá, Certo, obrigada. não tem necessidade, não tem necessidade. É só fazer esse roteiro mesmo. Então tá, obrigada, boa noite. Nada, boa noite, Ana. Então, é basicamente isso mesmo, né? Nós pegar, fazer exercitar, né, essa questão da preparação, né, dessa videoaula. A importância desse tipo de atividade é justamente ter uma noção de tempo, né, do que uma viola deve ter, do que deve ser, como ela deve ser montada, né, que tem toda ela tem um planejamento de duração da introdução, de duração do desenvolvimento, da conclusão, que ela funciona igual um texto, né? Um texto também você deve pensar dessa forma, deve pensar ele ter um começo, um meio e um fim, né? Então, a planejamento de uma videoaula é basicamente isso, né? Da mesma forma. É claro que é aquilo que a gente até comentei, né? Que não é na forma muito fixa, né? Ele tem uma certa flexibilidade, que até mesmo, às vezes, você escreve ali um texto e acha que ele pode durar uns 15 minutos, que é o tempo da videoaula, né? E na hora que vai gravar, você pode ter a surpresa de que ele dura mais tempo, ou até menos tempo do que aquela duração esperada, né? Então, é importante, por isso que tem que ter essa flexibilidade mesmo na gravação de uma videoaula. Ela tem essa preparação, esse material, como um norte, né? Mas na hora mesmo ali de produzir, algumas coisas podem sair diferente, mas ele tendo aquela base inicial ali é que é o importante, né? O importante, por isso que tem os objetivos. Mesmo que saia um tempo diferente do planejado, ele atendeu o objetivo, que é passar determinado conhecimento para o aluno, então, se atendeu o objetivo, então esse realmente é o que é importante que deve ser cumprido. Certo? A webconferência é da mesma forma. A webconferência já é mais como uma aula presencial, né? E pode sair, às vezes pode ter uma discussão surgida ali ao longo da webconferência que às vezes tira o foco, né? Mas esse tirar do foco às vezes enriquece mais ainda
o conhecimento, enriquece mais ainda o que está sendo passado. Não tem, nessa primeira parte aqui, é bem tranquila. No próximo módulo, né, até que eu vou adiantar aqui para vocês, o que será visto no próximo módulo, que nós já vamos aí entrar, né, numa parte de aprendizagem da AD, como que funciona na UFO, os conceitos de avaliação, né, a forma pedagógica do processo de avaliação, as funções do que a avaliação pode fazer na EAD, o que é usado como obrigatório de ter num curso AD, por exemplo, ele tem uma certificação do MEC, né, nessa critério de avaliação, porque tem que ter uma avaliação, tem alguns critérios que são um pouco rígidos com relação justamente a garantir que o aluno ali está tendo conhecimento a partir desse curso e os instrumentos de avaliação que são utilizados no EAD. Então, o próximo módulo a gente vai pegar bem essa parte, né? E aí nós temos a parte da Wiki, que vai ser um próximo módulo, que é uma atividade bem interessante, onde vai ter uma participação de todos, né? Será dividido em turmas. Aí essas turmas, elas vão ter essa forma de interagir de uma forma entre um e o outro ali, justamente para propiciar, né, esse conhecimento aí e facilitar ao longo aí do aprendizado. Então, o módulo que vem é um módulo tranquilo e um módulo, acho que bem interessante aí para todos, né? Aí no quinto módulo mesmo que vai ser a parte prática, né? Nós vamos entrar na prática mesmo de como deve montar a disciplina, tudo. Aí tem as tarefas, nós vamos dar orientação, nós vamos aprender a criar o curso. Aí isso aí também a gente vai ter talvez nesse quinto módulo aí a gente tenha até duas aulas síncronas, se julgarem necessário, somente para a gente poder abordar todos esses pontos e ser bem didático, de forma com que seja um curso que traga aprendizado aí e que seja tranquilo e agradável para vocês, certo? Então, no mais, era isso mesmo que eu queria passar nessa aula aqui para vocês, né? Se tiver mais alguma dúvida, vou deixar aqui o tempo aberto aqui. Se quiser também complementar mais alguma coisa aí, estejam à vontade, tá? Não, tranquilo, então. Então, boa noite aí, obrigado pela presença, tá joia? Aí a gravação encerra aqui e quem não pôde acompanhar, né? Aí pode assistir a gravação e use um fórum de dúvidas, caso tenham dúvidas, certo?